Boa noite, pessoal. Aqui é o Ergon falando. Eu gostaria de aproveitar esta noite para fazer algumas observações que eu considero importantes. No decorrer de pouco mais de um ano, eu tenho visto e analisado muitos comportamentos diferentes. Tenho visto pessoas simples, pessoas que até poderia-se dizer que são ateus, mas agindo de maneira honesta, correta, sincera. Tenho visto pessoas que se dizem doutores, se dizem pessoas intelectuais, porém agem de forma covarde, inferior, mesquinha. Tenho visto pessoas de todos os tipos, pessoas que se contradizem o tempo todo, mas se mostram como superiores, se mostram de uma maneira assim, como sendo donas da verdade. Também tenho visto pessoas sábias, pessoas inteligentes. Tenho visto pessoas que aparentemente são calmas, são pessoas de família, agindo como se fossem marginais. Enfim, tenho visto de tudo. Tem sido para mim uma grande experiência, principalmente eu que sou um estudioso, um analista do comportamento humano, da psicologia humana, tanto do ponto de vista da psique humana propriamente dito, como também de sua parte espiritual, energética e comportamental. Então eu gostaria aqui de fazer mais algumas análises para efeito de um estudo do comportamento humano. Lao Tse, se vocês não sabem quem é Lao Tse, ele foi um grande sábio do Oriente. E ele comenta em seu livro chamado O Caminho Perfeito alguns pontos assim muito importantes para este momento. Ele diz: quem sabe, cala. Quem não sabe, fala. Ora, o santo está acima do sábio, porque afastou-se da confusão do mundo, procurando a reclusão voluntária. Lao Tse, apesar do que disse, escreveu 5.000 palavras, apenas 5.000 palavras para externar este seu pensamento. Na certa, ainda era um sábio e não um santo. Lao Tse é considerado um sábio e não um santo. Pois conforme outro grande sábio, um dos maiores que já pisou sobre esta terra, chamado Hermes Trismegistus, aquele que era considerado 3 vezes grande, toda verdade é meia verdade, partindo do princípio das polaridades. Pois bem, o ignorante é aquele que ignora a lei eterna. Na verdade, ele não passa de um tagarela ou ilustrado. O intelectual lê muitos livros,
faz deduções intelectuais importantes, mas, na verdade, não conhece os livros. Ele faz deduções intelectuais, mas não conhece a sabedoria. E isto porque ele não conhece a si mesmo. Ele vive tentando fazer prevalecer o seu ponto de vista para todos, fala até mesmo de sabedoria, mas não pratica e nem vive a sua própria sabedoria. Portanto, ele é um vazio por dentro, oco por dentro. Ambas as polaridades que se completam, quando não são antagônicas, elas são complementares. Assim como todas as polaridades, céu e terra, frio e calor, todas as polaridades naturais, elas se completam. Mas no ser humano, elas são antagônicas entre si. As forças opostas, que não são opostas, para a quietude existe a inquietude, para a estiagem existe a chuva. Infelizmente, do homem que busca a perfeição pela repressão, a repressão aumenta o egoísmo e é como um fanático por religião, dinheiro, esporte, etc. Só deve prevalecer a sua opinião. E é o que eu temo, que nós temos visto nesses grupos. Muitos tagarelas que chamam os outros de papagaio, por exemplo, quando eles próprios são os reis da papagaiada. São aqueles que impõem a repressão através do próprio egoísmo. Só deve prevalecer a sua opinião. Mais triste ainda, ele é fanático para obter o poder. Que adianta governos, por exemplo, reprimirem ladrões se não são capazes de dar o exemplo? Um bom exemplo, um exemplo construtivo. Um bom exemplo vale por 1000 palavras, diz a sabedoria. O governo sábio pauta pela retidão a partir de si mesmo. O governador, o administrador, o político sábio não gosta de honrarias, pois se considera apenas como um servo da população, um servo do país, um servidor. Ademais, sabe que se para honrarem, e ele sabe disso perfeitamente, para o honrarem sempre aparecem 1000 pessoas, mas para o executarem aparecerão 10.000. E estes o querem crucificar. E é assim que funciona o esquema do antagonismo que existe no mental das pessoas. Em se falando de sabedoria, eu quero chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro uma pergunta: por que o verdadeiro sábio é alegre? Ora, porque ele sempre tem um sorriso franco e sincero para todos. Porque a outra pergunta eu faria: por que ele gosta e prefere de simplicidade? Por que ele tem sempre esse sorriso? Ora, porque ele é simples. Por que ele gosta de simplicidade? A resposta é a mesma. Agora, por que ele é bom para os bons e também para os maus? Então eu diria que ele próprio representa a vida eterna. É como a chuva que chove
para os bons e para os maus. Ele, o sábio, ele está em sintonia com a natureza, está em sintonia com o universo. Então ele deixa que sua energia flua livremente, sem ser impedida pelos seus preconceitos, e muito menos pelos preconceitos dos outros, porque ele mesmo não tem preconceitos, pois não lamenta o sofrimento da multidão, pois ele sabe que este sofrimento divino pode lhe ser útil. Não nada contra a corrente, não teme a doença, assim como também não teme a morte, porque ele sabe que ambas fazem parte do processo de sua redenção. Ele aceita seu destino e sabe que não aceitar é pura estupidez. Por isso, ele não se debate como peixe preso às malhas da rede, à rede do destino. Só na simplicidade é que ele sabe que encontrará a sua paz interior. Procura eliminar as complicações da vida, tira proveito da adversidade sem se preocupar em se livrar delas, por ter clareza interior, devido à ausência de desejos. Soluciona facilmente todos os problemas e nunca é iludido, pois sua benevolência pode ser até mesmo confundida, mas ele não. O sábio tem dentro de si a pureza, a alegria e até mesmo a simplicidade da criança. Ele tem dentro de si a impietuosidade e a jovialidade. Ele tem dentro de si o espírito de aventura do jovem, a consciência e a sabedoria do ancião. O sábio é aquele que compreende o sentido da vida e conduz a sua própria sem molestar a ninguém, sem querer acelerar os processos naturais, porque sabe que existe um momento certo para cada coisa. Ele sabe que de nada adianta. Estas retóricas do desespero são apenas suposições. Então, de que adianta você arrancar os cabelos, ficar querendo saber de minuto a minuto o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, se fulano pagou, se fulano não pagou, se alguém está roubando, se alguém não está roubando. A sabedoria é a experiência da consciência amadurecida através dos tempos, caminhando em busca de uma verdade universal. A sabedoria é uma coisa que todas as pessoas deveriam buscar, desenvolver, criar, alimentar. E é importante que se entenda. A astronomia é filha da astrologia. A química é filha da alquimia. A psicologia é filha da psicoterapia hermética do passado, das polaridades e dos axiomas. Essa sabedoria já existia no Antigo Egito, a partir da segunda dinastia dos faraós. E é importante que todos saibam que houveram mais de 50 dinastias. E existiram até há 4.000 anos atrás, onde existia
a pirâmide de Quéops, com a esfinge representando o poder mental. A mente que compreende as polaridades, os dois lados ao mesmo tempo, do mesmo assunto, pode provocar e fazer parar tempestades. Então eu digo para vocês, não devemos ser superestimados como o jade, mas comuns como as pedras. Isto irá fazer com que você seja como o fruto e não como a flor. Porque existe um sutil discernimento. O sábio é aquele que tudo observa com prudência e dificilmente toma uma atitude enérgica. Vencer sem lutar, obedecer sem ordenar, convencer sem falar. Eis o que faz do homem um grande sábio. A teia do céu é grande, é infinita, e ninguém escapa dela. A teia das energias. Então, quem conhece tudo isso e muito mais, entende, sabe e conhece que a voz do silêncio é aquela que fala mais alto. Aquele que tanto tagarela, que tanto fala, é que é o menos que sabe. Vamos falar um pouquinho sobre a pressa. Por que esse tema? Porque eu tenho visto as pessoas muito estressadas porque elas têm pressa. A pressa nos faz perder aquilo que tanto ansiamos. A ansiedade é outra coisa que nos faz perder muita coisa e nos faz ganhar uma péssima saúde. A pressa e a ansiedade são péssimos instrumentos de você ter consigo. Então vamos relembrar alguns ditados. Quem tem pressa come cru e quente. Tem outra que diz assim, a pressa é inimiga da perfeição. Outro ponto, devagar se vai ao longe. Uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Ando devagar porque tenho pressa. Quando os sábios falam em praticar a não ação, eles querem dizer: irmãos, saibam esperar, pois cada coisa tem o seu momento e o seu lugar. Observe as plantas. Elas têm um tempo para crescer, um tempo para dar flores, um tempo para dar frutos e um tempo para morrer. Há o tempo do amadurecimento dos frutos e também o tempo certo para que possamos colhê-los. O sábio aprende com a natureza. O ignorante a destrói. Observe o sol e a lua. Eles têm um momento certo para nascer, para o nascente e o poente. E nenhum homem pode apressar esses passos. Não adianta arrancar os cabelos, não adianta se desesperar, não adianta ir para a justiça, não adianta convocar advogados, chamar delegados e fazer essas coisas. Não consegue adiantar um segundo de nada. Assim é tudo na vida. Os que não seguem essas leis terminam, isto sim terminam, nas clínicas, nos hospícios,
e na falência total. Até que um dia aprendam a esperar o momento certo. Seguindo a ordem das mutações, existem épocas em que não são boas para se iniciar um negócio, ou realizar um casamento, uma viagem. O homem humilde que entrega a sua vontade à força do céu e da natureza, ele sabe esperar e aguardar, pois ele recebe ou percebe, dentro de uma intuição, o momento adequado para agir e o momento para não agir, o momento do repouso e o momento do movimento. Como a terra, na sua humildade, aceita tudo, produz tudo, em cada estação certa, para certas coisas. Então existe um momento certo de plantar abóbora, existe um momento certo para plantar arroz, existe um momento certo para plantar batata e assim em diante. Se você mudar esse esquema, não dará certo. Haverá perda de tempo e muito prejuízo. Portanto, a humildade é a virtude que os chineses antigamente mais valorizavam, pois a modéstia vence tudo. O ganancioso só se dá mal. Então, como eu tenho visto que muitos falam em Jesus, que Jesus e tal, então vamos falar de Jesus. Jesus falava muito em humildade. E não confundir aqui humildade com pobreza, porque não é a mesma coisa. A humildade é aceitação e resignação, sem reclamação ou tentativa de mudar uma situação em nossa vida fora do momento certo. Todas as experiências da vida fazem parte do nosso crescimento espiritual e da nossa evolução. Então, devemos sempre aprender a melhorar cada vez mais, buscando a perfeição em tudo o que fazemos. E nesta perfeição está em se aprender a esperar, em aguardar o momento certo, a direcionar a sua energia sabiamente e deixar que ela flua acompanhando o fluxo da natureza e do universo. Devemos sempre procurar melhorar cada vez mais, buscando a perfeição em tudo que fazemos. Contudo, é necessário que isso seja feito nos momentos certos. E quando colocamos essa decisão na mão do Criador, com a certeza de que o seu instrumento maior, as energias da natureza, nos direcionarão para onde devemos chegar. Observamos que Ele, o Criador, nos mostrará com precisão o momento certo de cada ação. É o mesmo que aquela frase que dizem nas orações, mas pouquíssimas pessoas prestam atenção. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Quando não procuramos tomar o lugar da divindade, ela nos aproximará. E quando colocamos a nossa fé em nosso ego, tudo se afasta, tudo se complica, tudo se dissolve. E é por esse motivo que eu digo que o sábio parece tolo, e um tolo calado parece um sábio. Então, eu quero concluir esta frase para que vocês meditem sobre isso.
Existe uma frase muito importante, um ditado indígena que diz: não apressem o curso do rio, ele sabe correr sozinho. Uma boa noite a todos.